E aí pessoal, tudo certo? Aqui é o Diogo, sejam bem-vindos ao meu canal. Esse é o primeiro vídeo de uma série de vídeos que a gente está produzindo e o que a gente quer com essa série é ler com vocês o Estruturas Sintáticas. O Estruturas Sintáticas, para quem não conhece, é um livro que foi escrito por um linguista norte-americano chamado Noam Chomsky. A primeira edição desse livro, se eu não me engano, foi publicada em 1957. Eu sei que ele é meio antigo, mas ele é um livro super importante para quem estuda letras, para quem estuda linguística, linguística formal, para quem estuda sintaxe, semântica, morfologia, enfim, para quem estuda linguística formal. E o que a gente quer com essa série é ajudar você que tá lendo esse livro a conseguir entender a linguagem formal que esse livro apresenta. Ele tem uma linguagem formal que pode ser um pouco espinhosa, assim, para marinheiros de primeira viagem e tal, ok? Mas antes disso, os informes. Se você está gostando do conteúdo que a gente está criando para esse canal e quer contribuir de alguma forma, você pode fazer uma doação por Pix. A chave eu deixo na descrição desse vídeo e aqui eu já deixo meu muito obrigado para quem puder contribuir com alguma doação. Sobre o Estruturas Sintáticas, como eu havia dito, ele foi escrito pelo Chomsky. Chomsky é esse senhorzinho simpático da foto. Na época que ele escreveu o livro, ele ainda não era um senhorzinho, mas tudo bem. Sobre a edição que a gente vai ler uma tradução que a editora Vozes publicou desse livro. A editora Vozes tem uma edição de uma tradução do Estruturas Sintáticas, a gente vai ler essa edição que está na tela. Eu vou deixar um link na descrição desse vídeo para o site da Editora Vozes, para quem não tem, tiver interesse em comprar e tal, para poder, quem tiver a fim de ir acompanhando com a leitura efetiva, né? A gente vai seguir mesmo o livro, então quem tiver a fim de ir lendo com a gente, vai estar ali o site para vocês terem acesso, caso vocês queiram adquirir o livro, tá? Eu vou usar a tradução em português, por motivos óbvios, né? Porque a gente está, enfim, para um público brasileiro e tudo mais. A gente não vai ler o livro do começo, porque, como eu disse também, o objetivo é passar pela linguagem formal do livro. A gente vai começar do capítulo 4, tá? Capítulo 4, que é o capítulo de estruturas sintagmáticas. O capítulo que fala sobre estruturas sintagmáticas. E a gente vai começar logo com o exemplo de número 13. Nesse exemplo, o que a gente vai ver é um conjunto de regras. São 6 regras, vocês podem ver na tela, né? S, a regra 1 ali, ó, S, uma seta, SN mais SV. Na regra 2, SN, seta, art mais N. A gente precisa aprender a ler isso daí, especialmente porque o que a gente quer nesse vídeo é entender o que é uma derivação, tá? E a gente precisa entender como é que funciona esse conjunto de regras para a gente entender como é que faz essa derivação acontecer. Ok, duas coisas que a gente vai precisar: entender as siglas e entender como que lê essas regras e como que aplica, né, no caso. Então são 3 coisas. Vamos começar pelas siglas. E a primeira sigla que a gente vai ver é a que está na regra 1 ali, que é a sigla S. S representa sentença, ok? Um exemplo de sentença seria: o homem chutou a bola. Tudo bem. A próxima é o SN. E SN a gente vai entender sintagma nominal. O S é sintagma, o N é nominal e um exemplo é o homem. Bom, voltando para o nosso conjunto de regras, a gente tem o SV agora. E o SV é sintagma verbal. E um exemplo de sintagma verbal seria chutou a bola. Bom, depois do sintagma verbal, a gente vai ter a sigla ART. Essa sigla representa artigo. E a gente vai trabalhar com 2 deles, que é o e o a. Tudo bem? O artigo definido o e o artigo definido a. Depois a gente vai ter o N, tudo bem? Que representa nome. E um exemplo de nome é homem, bola. Depois do nome, a gente vai ter o V. E o V representa verbo. Aqui eu coloquei só o chutou, mas ali na regra 6 vocês vão ver que ele tem o chutou e o pegou, né? Então a gente tem 2 verbos ali na regra, chutou e pegou. Bom, agora a gente já tem condição de ler todos esses símbolos, né? S sentença, SN sintagma nominal, SV sintagma verbal, art artigo, N é nome, V é verbo. Com o tempo, gente, isso vai ficando mais intuitivo, a gente consegue ler isso sem grandes problemas. Se é a primeira vez que você está entrando em contato com isso, é legal você dar uma olhada, porque a gente acaba esquecendo, a gente acaba confundindo e tudo mais.
Próximo passo, depois que a gente consegue ler esses símbolos, é como ler as regras, tá? E eu quero que você perceba uma coisa interessante. Todas essas 6 regras têm meio que a mesma cara. Tem alguma coisa na esquerda de uma seta, a seta, e alguma coisa na direita dessa seta. Percebam. É o S seta SN mais SV. SN seta artigo mais N. SV seta, entendem? Então você tem alguma coisa na esquerda, a seta e alguma coisa na direita, tá? A gente pode, gente, abstrair isso de uma certa forma. Então, ao invés da gente falar ao invés da gente falar SSNSV art NV, toda vez que a gente for falar do grupo inteiro que está na esquerda da seta, a gente pode simplesmente abstrair e chamar isso de uma incógnita, né? Uma espécie de incógnita, uma variável que a gente já conhece de longa data lá da nossa queridíssima matemática. Então, se eu não quero falar de nenhum específico, eu simplesmente chamo de x. X pode ser qualquer coisa. A mesma coisa para o pessoal da direita da seta. Se eu não quero falar de alguma coisa específica dali, eu posso simplesmente chamar aquele povo todo de y. E aí, todas as 6 regras podem ser reduzidas a uma. Um x, uma seta e um y. Certo? Uma regra, um x, uma seta e um y. Esse esquema, né? Então a gente tem um esquema, né, de como essas regras funcionam. E como que a gente lê esse esquema? A gente vai ler assim, gente. A gente vai ler reescreva x como y. É uma regra de reescritura, todas elas. Reescreva x como y. Daí no x a gente vai colocar qualquer uma daquelas 6 símbolos que a gente viu, daquelas 6 siglas que a gente viu, e no lugar do y a gente vai colocar qualquer um daqueles 6 esqueminhas ali que a gente está vendo também. Então, por exemplo, regra 1. Como é que a gente vai ler a regra 1? Reescreva, daí no lugar do x é o S, no lugar do y é o SN mais o SV. Reescreva S como SN mais SV. Como é que a gente lê a regra 2? Reescreva S, N, como art mais N. Como é que eu leio a regra 3? Reescreva o SV como V mais SN. Como é que eu leio a regra 4? Reescreva art como O ou A, pode ser qualquer uma das duas, é uma lista, né? Como é que eu leio a regra 5? Reescrevo o N como homem ou bola, ou etc. Que a lista de nomes é grande, né? Como é que eu leio a regra 6? Reescreva verbo como chutou, pegou, etc. Então eu leio todas as regras, todas essas 6 regras que a gente está vendo nesse vídeo, eu leio da mesma forma. Reescreva alguma coisa da esquerda da seta como alguma coisa da direita da seta. Esse é o padrão de leitura do negócio. Tudo bem? Bom, agora que eu já sei ler as siglas, já sei o que quer dizer o S, SN, SV, ART, NV, beleza. E já sei ler as regras, né? Reescreva alguma coisa da esquerda como alguma coisa da direita. Já sei ler. E já sei o que são as siglas. E agora? O que a gente quer fazer com essas regras? Agora, o que a gente quer é aprender a usar elas. E como que eu uso elas? Bom, eu quero saber se eu consigo gerar sentenças com essas regras de uma língua natural. Vejamos um exemplo. O homem chutou a bola. Isso é uma sentença. Ok. Eu quero saber se, usando só aquelas 6 regras que vocês estão vendo na tela, que estão na esquerda ali, só essas 6 regras eu consigo gerar essa sentença. O homem chutou a bola. Aí algumas coisas. A gente vai começar sempre do S. S é o começo, tá? O S da regra 1 ali é o começo. A gente só pode aplicar uma regra por vez. Sempre uma regra por vez. Então a gente tem que sair do S e chegar em o homem chutou a bola, aplicando uma regra por vez e só essas 6. Ok? Bom, vamos lá. Então a gente tem o S. O que eu vou fazer agora, gente? Eu vou olhar para o meu conjunto de regras e vou ver onde esse S aparece à esquerda da seta, tá? Então olha a regra 1, 2, 3, 4, 5, 6, à esquerda da seta. Tem alguma que o S aparece? A 1. Ele não aparece na 2. A 2 à esquerda da seta é o SN. Não aparece na 3. A 3 à esquerda da seta é um SV. Não aparece na 4. A esquerda da seta na 4 é um ART. Não aparece na 5. Na 5 à esquerda da seta é um N. E também não aparece na 6. À esquerda da seta na 6 é um V. É a 1, a única que eu tenho que tem um S. O que está dizendo para mim a regra 1?
Está dizendo assim, reescreva S como SN mais SV. Ou, falando por inteiro, reescreva a sentença como sintagma nominal mais um sintagma verbal. Que é o que eu vou fazer. Reescrevo ela como um sintagma nominal mais um sintagma verbal. Bom, agora eu tenho dois símbolos e eu tenho que olhar para meu conjunto de regras para ver onde esses símbolos aparecem à esquerda. A regra 2 é o SN à esquerda da seta. E a regra 3 é o SV à esquerda da seta. Bom, vamos pegar a regra 2, vamos seguir a numeração. Reescreva o SN como artigo mais nome. Beleza. Regra 2 está me dizendo isso. Artigo mais nome. É o que eu fiz. E agora? Olha a regra 3. É o SV que está na esquerda. É o que eu quero. Vou reescrever o SV como verbo mais um SN. Beleza. Agora notem que eu tenho 4 símbolos. Art, N, V, O, S, N. Tem regra para todos esses 4. Vamos pegar o art, que é a regra 4. Tá na esquerda da seta. Reescreva art como o ou a. Bom, o que eu quero na sentença é o homem, né? Então eu vou pôr o ali. O. Fechou. Agora tem o N. A regra do N, que está à esquerda da seta, é a 5. Reescreva N como homem ou bola. Não, eu quero o homem, né? O homem. Beleza. E o V? Tem alguma em que o V está na esquerda da seta? Tem a 6. Reescreva V como chutou ou pegou, mas eu quero chutou. O homem chutou. O que acontece agora? Tem o símbolo ali, o SN. Onde esse SN aparece à esquerda da seta no nosso conjunto de regras? Regra 2. Reescreva SN como um mais N. Artigo mais nome. Vamos reescrever. E agora eu começo a reaplicar essas regras. Reescrevo o artigo como o ou a, mas eu quero o a, porque eu quero o homem chutou o a e eu preciso chegar em bola agora. Reescrevo o N como que é? Regra 5. Reescreva como homem ou bola. O que eu quero? Se eu escrever homem, vira o homem estou a homem. Não é o que eu quero. Eu quero o homem estou a bola, mas tem disponível bola. Então vou usar bola. E aí o que aconteceu? Eu fui reescrevendo, reescrevi o S, reescrevi SN, reescrevi SV, reescrevi V, reescrevi artigo, reescrevi um monte de coisa. E chegou em o mais homem mais chutou mais a mais bola, que é a sentença que eu queria. O homem chutou a bola. Minha gente, fechou. Esse conjunto de regras gerou essa sentença? Gerou, cara. A sentença foi gerada. Beleza? Tá, e o que eu faço agora? Bom, o que a gente fez foi pegar o S, a gente partiu do S e foi regra atrás de regra, uma por vez, aplicando regra, até chegar em um homem chutou a bola. E se eu quiser listar todas as regras que a gente usou na sequência? Saindo da sentença e chegando em o mais homem mais chutou mais a mais bola. Esse aqui que eu estou mostrando para vocês agora ali é a listagem de todas as regras que a gente foi usando na sequência que a gente foi usando. E digo mais, a gente tem as regras. Então, para cada linha ali que a gente foi reescrevendo, a gente tem do lado ali da direita a regra correspondente que a gente usou do nosso conjunto de regras. Certo? Isso daí, gente, já é o exemplo 14 da página 38 do nosso livro que a gente está lendo. Então, olha só, eu usei a regra 1, tá na direita ali, a regra 1, para reescrever sentença como SN mais SV. A regra 1 está ali no conjunto de regras, ela diz isso pra gente. Reescreva S como SN mais SV. Aí, na linha de baixo, eu usei a regra 2. Né? Na direita ali vocês veem, da regra 1, regra 2, a próxima, que foi do SN, a gente reescreveu SN como art mais N, artigo mais nome. Sintagma nominal, reescreva como artigo mais nome. Tá ali na regra 2. Na regra 3, a gente mexeu no sintagma verbal. Reescreveu ele, aplicou a regra, reescreveu ele como verbo mais SN, mais sintagma nominal. A regra 4, a gente reescreveu o artigo como o. Daí o vai ficar repetindo agora, né? A regra 5, a gente reescreveu o N como nome, homem. O nome como homem. Regra 6, V chutou. Reescrevemos V como chutou. E assim vai indo. Notem que todas as regras estão aparecendo na linha que a gente está usando ela. Ó. A regra 2, de volta, para reescrever SN como artigo e nome. Né? A regra 4, a gente utilizou de novo para reescrever artigo como A. Então a gente está usando as regras, a gente está anotando na direita ali as regras, e a gente está listando todas as mudanças, todas as reescritas que a gente foi fazendo, desde o sentença até o final, até o resultado que a gente quis. Então a gente gerou, só usando essas 6 regras, a gente gerou da sentença, o homem chutou a bola. Essa sentença é gerada por esse conjunto de regras. Essa parte é importante, para a gente encerrar o nosso vídeo bem.
Então, como é que a gente constrói cada linha daquele conjuntão lá, de que vai da sentença até o homem chutou a bola? Usando a regra da linha correspondente na linha anterior. Então, SN mais SV, regra 1 está ali, a gente usou a regra 1 na linha de cima, que é a sentença, para chegar nessa linha 2. Mesma coisa com a linha 3, artigo mais 9 mais SV. É a regra 2 que a gente usou para construir ela na de cima, na linha de cima. E assim a gente vai indo, tá? O conjunto que vai da sentença até o homem chutou a bola, esse conjuntão que vai de linhas construídas a partir das regras, a gente chama esse conjunto de derivação. Então, esse conjunto é a derivação da sentença o homem chutou a bola, tá? E essa derivação é composta por todas essas linhas que a gente foi construindo a partir dessas regras que a gente estabeleceu no começo do nosso vídeo. E aqui a gente já consegue encerrar o nosso vídeo. A gente já sabe ler as siglas, a gente já sabe ler as regras, a gente já sabe como essas 6 regras desse conjunto de regras funcionam para construir a derivação de uma sentença como o homem chutou a bola. E aí fica um desafio para vocês, minha gente, que é o seguinte: e a sentença o homem pegou a bola? Eu consigo gerar essa sentença com essas 6 regras? Eu consigo construir a derivação dessa sentença, que vale de sentença até o homem pegou a bola? Consigo? Fica aqui o desafio para vocês deixarem nos comentários qual seria a derivação da sentença o homem pegou a bola. Mas lembrando que a gente só pode usar o conjunto de regras que tá nesse vídeo. Essas 6 regras que a gente tem ali. Nada mais, nada menos. A gente consegue gerar essa sentença? Deixa ali nos comentários essa derivação, se você tentou, para a gente ver como é que você se saiu, ok? E com isso a gente encerra esse vídeo. Espero que vocês tenham curtido, espero que vocês tenham aproveitado. Se curtiram, se aproveitaram, curtam o vídeo, comentem, compartilhem com a galera, se inscrevam no canal, ativem o sininho de notificações, enfim, tudo isso que a gente vive de pedir em vídeo do YouTube. A gente se vê no próximo vídeo, gente, e até mais!